Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação em MATLAB. Essa é a nossa aula de número 19 e nela a gente vai aprender como que a gente pode importar dados a partir de um arquivo do Excel. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é que vocês procurem essa função, pode ser no Google mesmo, ou escrevendo doc no MATLAB e a função xlsread, que vocês vão entender como que ela funciona e como que a gente trabalha com ela. Essa aula vai ser bem maçante, eu acho, vai ter muita informação, então não tem problema caso vocês não consigam fazer o exercício ou tenham muita dificuldade, é normal. E o importante é vocês realmente aprenderem como que importa os dados. E eu vou explicar o porquê que eu não recomendo trabalhar com arquivos do Excel, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com esse tipo de arquivo. Mas, primeiramente, recadinho de sempre, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e me ajude a fazer o canal crescer cada vez mais. E agora, vamos para o MATLAB. Bom, gente, aqui no MATLAB, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar uma olhada nos nossos arquivos. Então, beleza. Esses são nossos dados no Excel. Eu posso perceber que ele tem uma linha em que começam os dados. Então, aí, o que seria a ideia por trás? Eu preciso fazer um código para que ele ache essa linha e comece a contar dessa linha para baixo até no final dos dados. E são 300 dados. E ele tem aqui um end data. Então, tipo, a gente sabe de onde começa e de onde termina. Beleza. Agora vamos para o MATLAB. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o nosso diretório atual do arquivo e o nome do arquivo. O nome do arquivo é dados.xlsx e o diretório tem que estar no mesmo folder que está o meu programa do MATLAB. Então vai ser o diretório aqui, que vocês podem ver que está aqui em cima. Eu vou copiar e vou colocar aqui. E não se esqueçam de, no final, vocês colocarem mais uma barrinha aqui, senão vai dar erro no MATLAB. Porque ele vai juntar isso aqui com o nome do arquivo e vai falar que não existe o arquivo. Então beleza, vamos ver se não teve nenhum problema. Tudo certo. Agora a gente vai ver como que essa função funciona aqui. E no começo do vídeo eu mostrei pra vocês como que o MATLAB trabalha com ela. Basicamente, ele tem o nosso dado numérico, o nosso dado txt e as nossas linhas. Se vocês querem saber como funciona, pode escrever ela aqui. E cadê? Aqui. É assim que o MATLAB trabalha com ela. Então, o nosso arquivo é o nosso próprio dados. Então, o que eu preciso fazer? O primeiro input dessa função é o folder que está o meu arquivo. Então, precisa ser, como vocês podem ver, o próprio MATLAB já está falando pra gente. Tem que ser dfolder, D minúsculo, dados, arquivo. Beleza. Aparentemente, não tem nenhum problema. Ok. Agora, aqui vai estar a principal característica dessa função e o que ela nos traz. A gente tem os nossos dados numéricos. Como vocês podem ver, é uma matriz de 307 por 5. Vou fazer da seguinte forma, fica mais fácil. Pronto, sim, fica mais fácil pra gente visualizar. A gente tem os nossos dados numéricos, as nossas linhas e o txt. Existe uma diferença fundamental entre todos esses. Primeiro, nossos dados numéricos, né, como o próprio nome já diz, eles vão pegar números. Então, a classe do nossa variável é do tipo double. Enquanto que os outros, eles pegam pra gente strings, né? Então, são células, né? E tem uma característica muito importante. O que o txt faz? O txt, ele apenas pega os dados que tem alguma coisa na nossa planilha do Excel. Então, linhas em brancos, como por exemplo, a gente voltar aqui, a gente subir aqui, essas linhas em brancos, ele ignora. Então, por isso
e ele tem um tamanho menor do que nossas linhas, tá vendo? Ele vai pegar, ele simplesmente não trabalha com esses dados. E não é isso que a gente quer trabalhar com tudo, não quer perder nenhum dado, porque às vezes isso pode ser importante. Então, eu vou usar nossos arquivos do tipo RAW pra gente trabalhar com eles. Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente precisa que o MATLAB entenda aonde começa os nossos dados, que é aonde que ele tem que trabalhar. Então, eu vou usar essa função que chama string compare, que ele compara a string. Como que ela funciona? Vou ela aqui. Eu quero pegar apenas os elementos da primeira coluna. Por quê da primeira coluna? Porque é onde está o meu start data. E o dado que eu vou trabalhar é data. Aqui. Beleza, então. O que essa função faz? Ela vai pegar o meu arquivo do Excel, que seria isso aqui. Ele vai olhar a string que está lá dentro e vai falar: se isso aqui é verdade, ele me retorna como um booleano, ou seja, ele vai me retornar como valor de 1, valor de verdade. E a função ela é assim, string compare. Eu coloco um i no final, porque o i ele vai tirar, por exemplo, se for maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, se for start maiúsculo, ele vai funcionar se fosse start minúsculo. Se eu tiro o i, a condição vai ter que ser igual. Então, o que eu escrever aqui tem que ser igualzinho que está lá. E se tiver uma letra maiúscula, já fudeu, né? Você já perdeu todo o dados e ele vai retornar como um valor de falso. Então, eu vou colocar o i aqui. Vamos ver primeiro o que isso aqui deu pra gente. Olha, ele deu um booleano, ou seja, ele vai apenas indicar pra gente a posição exata em que tem essa string, que tá aqui. Então, se a gente for comparar, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, o 8, né? Porque comecei a contar errado. Então, é isso. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente já achou o nosso negócio. Só que a gente ainda precisa falar pro MATLAB procurar, entendeu? Então, tem uma função que chama find no MATLAB, que ela vai basicamente fazer esse trabalho pra gente, que é achar esse lugar nos nossos arquivos, nossa lista de dados. Então, vamos ver. E pronto, o MATLAB falou pra gente que tá na linha 7. Beleza, não tem nenhum problema. Show de bola. Agora, a gente vai precisar fazer algo um pouco parecido com sensores. E vai ser basicamente pegar todos os nossos sensores e salvar os dados nos seus correspondentes. Então, por exemplo, essa lista nossa, você tem sensor 1, 2 e 3. Então, eu quero que ele pegue o sensor 1 com o dado correspondente do sensor 1. Então, como que eu posso fazer? Eu vou primeiro usar a mesma coisa, igual. A nossa linha começa é a linha de começo, que seria o start data. Então eu preciso pegar uma linha abaixo dessa. Então eu preciso ir linha começo mais um até o meu final. Só que, se vocês lembrarem, lá no final tem lá um end data. Então eu não posso ir até o final, porque meus sensores acabam uma linha antes do final. Então eu preciso pôr menos um aqui. E eu preciso identificar aonde estão os meus sensores. Então, se eu olhar aqui, os sensores estão na 1, 2, 3, 4. Então, o 4 aqui é o tempo, na verdade, me desculpe. Os sensores estão na 2. 1, 2. Então, eu preciso vir aqui e colocar o 2. Ok, sem nenhum tipo de problema. Vamos ver o que isso aqui vai resultar pra gente. Olha, tranquilo. Ele resultou, pegou os dados dos nossos sensores, tudo certinho, a nossa coluna que a gente queria. Só que isso aqui não é um valor, isso não é um número. Se eu escrever o que isso aqui é? Isso aqui é uma célula. Então isso aqui é uma string. E eu preciso trabalhar com números, né?
Então eu vou usar essa função cell2mat. Ele vai basicamente converter a célula pra gente em números, né? Então agora se eu escrever, beleza. Tudo isso aqui é números, eu posso confirmar. Falta uma letra maiúscula aqui. Pronto. Confirmando aqui. Beleza. A gente tem o tipo double, transformando em números. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso dado do tempo. O que é o dado do tempo? Seria essa parte aqui. 1, 2. Na verdade, eles calculam mesmo, né? Porque são 3 sensores. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui. E ele tá no 4. Então vem aqui e muda para 4. Então não vai ter nenhum tipo de problema. Mesma coisa. Agora a gente vai precisar pegar todos os nossos dados. Ou seja, os resultados, né? Seria os valores que nossos sensores mediram. Aqui no caso eu coloquei como uma força. Isso pode ser um extensômetro que está medindo o deslocamento e você converte para força, por exemplo. Então eu vou copiar e aqui vai estar na 6. Então aqui está na 6. Vamos ver se deu algum tipo de problema. Ok. Sem nenhum tipo de problema. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente tem 3 sensores, né? E tratando-se do Excel, é muito provável que isso vem fora de ordem, a sua planilha vem editada de forma errada. E esse é um dos motivos de eu não recomendar vocês trabalharem com Excel. Eu já tive experiência na graduação que eu precisei fazer um mapeamento numa disciplina de um carro autônomo. E eu salvei o arquivo em Excel, porque eu fui tonto, eu esqueci de salvar em TXT. E deu um trabalho, eu tive que mudar a versão do Office, eu tive que pegar outra versão, e não dava certo, e no final deu certo, e nem sei como deu certo, eu sei que deu certo, mas o problema tava na conversão. Então, por favor, não trabalha com arquivos do Excel. O Excel, ele é horrível para trabalhar com dados, por mais que todo mundo fala que ele é bom para trabalhar com dados igual aqui, ó, pouquinho dado, 300. Mas se você for trabalhar com muitos dados, que geralmente é o que está acontecendo hoje em dia, Big Data, Data Science, não usa o Excel. Você tem usa Pandas, o Python, e por favor, usa TXT ou arquivos CVS, que são bem melhores. Mas por favor, não usa arquivos do tipo Excel. Mas aqui eu vou dar um exemplo só para vocês verem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai listar cada sensor em seu respectivo tempo e vamos evitar repetições. Ou seja, a gente vai evitar o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, a gente vai salvar cada dado, ó, todos os dados do sensor 1, todos do sensor 2 e assim por diante. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa função unique do MATLAB. Se eu escrever aqui unique, vai me falar o que ela faz. E essa função, ela também, além dela salvar cada dado que a gente quer para evitar repetição, ela também vai pôr em ordem. Então, se nossos dados estivessem fora de ordem, o MATLAB iria corrigir pra gente isso já. Então, a gente já poderia matar 2 problemas só de uma vez. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ok, ó, beleza. 1, 2, 3. Tranquilo. Que são 3 sensores que a gente precisa. E o tempo tem que ir de 1 a 100, né? Porque, tranquilo. Evitou os dados repetidos. Sem nenhum problema. Agora vai ter uma chave. Vai ter um ponto muito importante. Tudo que a gente trabalhou nesse curso, sempre que a gente ia definir uma matriz, a gente definia como zeros, né? Tipo, zeros de A a B. Por exemplo, aqui no caso, a gente vai ter que pegar o comprimento desses sensores. Então vai ser comprimento do L sensor e comprimento do L tempo. Que seria a nossa matriz de dados gigantona, beleza. Só que tem um porém. Nesse caso, não é muito bom a gente usar zeros, porque a gente vai iniciar a matriz, vai ser uma matriz gigante de zeros. Só que, e se nosso dado tiver um zero? Isso pode dar um problema, porque
não vai saber se é o dado que tá lá do zero ou se é o dado que a gente iniciou. Isso pode causar conflito dos dados e você perder alguma informação. Então, eu recomendo, nesse caso, vocês utilizarem uma outra função, que seria a função name, que é basicamente ele vai definir como um não número. Isso acontece quando dá umas coisas bizarras, tipo 1 dividido por zero, que nem se eu escrever aqui no MATLAB, 1 dividido por zero, ele deu infinito, né? Mas quando você tem um valor não numérico, algo totalmente bizarro, você não sabe o que é aquilo. O MATLAB ele resulta pra gente como NaN. Então se eu escrever a matriz aqui, beleza. A gente pode escrever aqui help para vocês terem uma noção do que isso significa. Olha lá. Não é um número. Então, tipo 0 por 0, tá vendo? Não sabe o que é. Então, beleza. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um forzinho aqui. Para o quê? A gente define nossa matriz, a gente tem nossos sensores, são 3 sensores, a gente tem o nosso tempo, o tempo tá de 1 a 100, nenhum problema, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que cada dado desse vá para esse sensor. Esse dado vai para esse sensor, tanto no sensor certo, quanto no seu tempo certo. Então, o que eu vou fazer? Vai ser a matriz de dados nossa, sensores. Como eu quero o sensor em cada interação, então esse sensor dessa linha, ele tem o seu tempo certo e o seu valor certo. Então, tem que ser sensor de e tempo de. Beleza. Sem nenhum problema. Isso aqui vai ter que ser igual ao meu data temp de. Escrevi errado aqui. Que foi o que a gente definiu aqui em cima. Então, beleza. Vamos ver se isso aqui não deu nenhum problema. Tá bom. Agora, vamos dar uma olhada. A gente pode fazer alguns plots só pra verificar. Tá. Ó, aparentemente tá tudo certo. A gente tem os nossos dados aqui. Aparentemente a gente fez tudo certo. Vamos dar uma olhada. A gente pode olhar cada dado por vez. Então eu posso, por exemplo, ao invés de eu escrever matriz de dados, eu posso simplesmente escrever meus sensores. Não, peraí. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Beleza, ó. Faz sentido, né? A gente tem 3 sensores e cada sensor é medido 100 vezes, né? E como a gente tem 300 dados, desculpa, 300 vezes, né? Porque são 300, né? Então faz sentido o que a gente encontrou aqui, ó, né? A gente tem um monte de bolinha que representa cada sensor. Sensor 1, 2, 3. Aparentemente tá algo coerente. Pode fazer a mesma coisa com o nosso tempo. Faz sentido, porque se a gente dá um zoom aqui. Aí, ó. O tempo nosso vai aumentar, né? Porque a nossa planilha já estava arrumada de 0 a 100. E cada tempo tem uma medição 3 vezes, porque são 3 sensores. Então, beleza. Nossos dados, aparentemente, eles estão coerentes. Então, beleza. Não teve nenhum problema, certo? Errado. Porque eu, de propósito, eu apaguei um dado dessa planilha. Então, se a gente plotar aqui, se a gente procurar aqui, talvez seja difícil ver. Eu acho que não vai dar pra gente achar. Mas tem um dado aqui que ele está simplesmente apagado. Se eu olhar na planilha, acho que fica mais fácil eu vindo aqui na planilha olhando. Aqui, ele aqui, ó. Então lá na metade, o 143 do sensor 3 está apagado. Então, na metade, seria na metade do tempo. Aqui, ó.
Tá vendo? Esse dado aqui, ele não tem uma continuação, ele não tem uma linha. Ele simplesmente tá nesse ponto e depois pula pra esse. Então ele não é contínuo, porque o MATLAB tá plotando isso de maneira discreta. Por quê? Aqui no meio tem um dado perdido. A gente perdeu esse dado. E é muito bom a gente saber que aconteceu isso. Então agora eu vou ensinar vocês como que a gente pode verificar se tem dado perdido no MATLAB. E por isso que é importante a gente usar esse tipo de função no lugar do zero. Porque se fosse zero, o MATLAB poderia reconhecer como zero e não como um dado perdido. Ou o contrário, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai definir nossos dados perdidos. E vai ser... Tem uma função no MATLAB que ele chama isNaN. Que essa função, ela basicamente vai dar pra gente um booleano falando que isso é um não número, né? Isso é um nan. Então, vai ser isNaN. A nossa matriz de dados, né? E a gente vai usar a mesma comando. A gente precisa procurar, né? A gente precisa falar, ó, tá nessa linha. A gente vai usar o find. Vamos ver se o MATLAB... Olha só, ele achou pra gente no 135. Então, o 35, né? Considerando que começa a contar diferente. Beleza, então ele achou pra gente. Ele falou, ó, aqui tem um dado estranho. Tem uma coisa que não é um número, não sei o que é isso. Beleza. Agora, a gente vai fazer um for pra plotar um aviso, porque às vezes você não vai olhar isso aqui, às vezes tipo, é muito dado, você tá ocupado. Então a gente vai fazer um forzinho pra vocês entenderem como a gente pode plotar essas coisas, um aviso. E a ideia vai ser a gente definir o nosso canal, então aqui vai ter os canais, e aqui vai ser o tempo, que seria os sensores, né? E o tempo de cada ponto. Então a gente vai escrever 2sub. Essa função aqui vocês podem ver o que ela faz. Ela basicamente vai determinar um subscript equivalente, o valor dele, dado o index do nosso array. Então, vai ficar melhor quando eu terminar de escrever aqui. Vai ser o size, nossa matriz dados, pelos nossos dados perdidos. Então, ok, aqui vai ser só pra dar um avisinho pra gente, o dado do canal. Aí eu preciso converter, né, porque isso aqui é um número e ele plota string, então eu preciso converter isso aqui pra string. Mesma coisa pra aqui. E ele vai me falar exatamente qual canal que é, qual sensor que é, né, e qual o tempo desse dado perdido. Então vamos ver se eu não errei nada aqui. Deixa eu rodar aqui também. O que faltou? Eu não podia pôr isso aqui. Ah, tá. Tá faltando fechar um parênteses aqui, né? Famoso erro. Deixa eu ver. O meu erro estava aqui, eu fechei o parênteses errado, porque eu preciso. O meu primeiro dado tem que ser o size da matriz de dados pelos dados perdidos, né? Então, eu preciso que ele vai me retornar esses valores a partir dessa matriz. Então, foi isso que eu errei. Agora, acredito eu que não vai dar nenhum tipo de problema. E não deu. Faltou um espaço aqui, né? Coisa feia, né, João? Faltou pôr um espaço aqui. Mas beleza, ele falou aqui, ó, pra mim, que o dado do canal 3, o sensor 3, e o ponto 45 tem um valor perdido. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e... Olha, é esse sensor 3 e o nosso tempo 45. Então, beleza, esse foi um jeito da gente verificar se a gente tem dados perdidos na nossa matriz. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo. Foi bem maçante. E eu mesmo, quando eu aprendi isso, demorei um pouquinho para entender. Foi complicado. Mas eu espero que vocês tenham entendido com a minha aula, com a explicação. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.